Fala pessoal, professor Leandro aqui e hoje nós vamos trazer dicas importantes para vocês que estão se preparando aí para o concurso da Polícia Penal do Estado de Alagoas, beleza? Aqui a equipe Monster Concurso vai trazer para você hoje aqui dicas importantes para você que vai fazer esse concurso, você que vai estar prestando esse concurso aí para a Polícia Penal do Estado de Alagoas. Tivemos um pequeno erro de edição aqui, tá pessoal? Olha, a sigla correta do Estado de Alagoas, tá bom? Nós vamos falar sobre o decreto 38295 de 2002. Nós vamos ver sobre o que dispõe esse decreto aí e você aí já prepare, já separe esse material, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta e já começa a anotar. Nós vamos falar sobre esse decreto que ele dispõe sobre o quê? Sobre o regulamento penitenciário do Estado de Alagoas. Tranquilo, pessoal? Então nós vamos dar algumas dicas aí para que você possa anotar, possa estar riscando, possa estar fazendo aí um trabalho de informações, de agregar informações, conhecimento para os seus estudos. Tranquilo? Antes de mais nada, vou colocar aqui o nosso Instagram, @professor, deixa eu apagar aqui, @professor Leandro.pp, ponto policial penal, tá bom? Você que vai se preparar para esse concurso aí, já anota nosso Instagram aí, se você quiser às vezes trocar um papo, mandar um direct, nós estaremos lá para poder responder, para tirar dúvidas, né? Passar informações sobre o sistema prisional. Aqui nós atuamos no sistema prisional em Minas Gerais, mas você que tem curiosidade sobre a lei de execução, que tem curiosidade sobre o sistema prisional, sobre os regulamentos que regem, né, o sistema prisional, sobre as normas, sobre os ordenamentos, né, jurídicos que regem o sistema prisional, a gente vai trocando ideia lá. Beleza, pessoal? Então vamos aí. Professor Leandro.pp, vou apagar aqui para a gente seguir os nossos estudos. É importante a gente entender que esse decreto, né, ele vai trazer para nós, tá bom? Alguns princípios adotados nas regras mínimas para o tratamento dos reclusos, nas recomendações pertinentes estabelecidas pela ONU, na Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. E nós vamos ver que tem muita coisa semelhante aqui nesse decreto, né, nesse regulamento, que vai de encontro à Lei 7.210, né, mais outros princípios, que são recomendações básicas para uma programação penitenciária que é do Ministério da Justiça. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a nossa base de estudo para você poder entender esse regulamento. É importante que você, se você quiser aprimorar os seus estudos, mesmo que não esteja no edital, né, essas regulamentações aqui, é bem capaz que se você for fazer, né, prestar um concurso para a Polícia Penal, seja de qualquer estado, com certeza vai ter lá a Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, né, que vai trabalhar a execução penal, a execução da pena. Tá bom? Mas é importante que você tenha conhecimento do conteúdo que esses regulamentos vão trazer. Tá bom? Hoje nós vamos tratar aqui do decreto 38295, beleza? Do Estado de Alagoas. Tá beleza, pessoal? Então vamos lá. Ele aplica no que se couber ao quê? As cadeias públicas municipais, as penitenciárias, estabelecimentos penais fechados, semiabertos e abertos, ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, centro psiquiátrico judiciário e nas demais, né, unidades prisionais que venham fazer parte aí do sistema prisional penitenciário do Estado de Alagoas. Então a gente sabe que esse regulamento vai se aplicar o quê? Aos estabelecimentos que tratam de custódia, que são estabelecimentos para custodiar os indivíduos que estão privados de liberdade. Beleza, pessoal? Seja condenado, seja no regime semiaberto, seja o preso provisório, tá bom? Seja o preso que tem problema de saúde mental,
todos esses estabelecimentos destinados à custódia desses indivíduos vão estar sob a aplicação desse decreto, tá bom? Serão chamados de reeducando. Olha para você ver, importante a gente trazer isso aqui, tá bom? Porque o Estado de Alagoas trata de reeducando aqueles presos condenados. Então, toda vez que o regulamento for tratar de indivíduos condenados, nós vamos estar falando de reeducando. Sejam recolhidos aos estabelecimentos penais, os sujeitos à medida de segurança de internação serão chamados de internados. Tá bom? Então aqui, olha, todos aqueles condenados em estabelecimentos penais, reeducandos. Condenados, pessoal. Tá bom? E aquele sujeito à medida de segurança, que são aqueles indivíduos que têm problema de saúde mental, psiquiátricos, etc., eles serão chamados de internados, tá bom? Importante você saber disso aí, para na hora que a gente estiver estudando a lei aqui, na hora que eu bater a palavra reeducando, eu estou sabendo que eu estou falando de preso ou condenado. Toda vez que o regulamento for tratar de reeducando, eu estou falando de preso condenado. Tranquilo? O recebimento do reeducando ou internado, subordinado também à apresentação da respectiva guia de recolhimento ou internamento. Tá bom, pessoal? Então, para o indivíduo ser acolhido na unidade prisional do Estado de Alagoas, não diferente de outros estados, viu, pessoal? Tem que ter a guia de recolhimento, que é aquela guia expedida aí, né, comprovando que ele deverá estar preso. Tá bom? A gente não pode pegar um indivíduo aleatoriamente, simplesmente, e deixar preso na unidade prisional. Nós temos que ter aí uma determinação judicial, que é claro que vai trazer, né, o recolhimento ou o internamento desse indivíduo. Tranquilo? Então nós temos aí os órgãos integrantes do sistema penitenciário de Alagoas, que é a Penitenciária Masculina de Alagoas, Baldomero Cavalcante de Oliveira, Estabelecimento Prisional São Leonardo, Estabelecimento Prisional Santa Luzia, Colônia Penal Agrícola Santa Fé, Casa de Albergado, Centro de Observação Criminológica e o Hospital de Custódia e Tratamento Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruag. Beleza, pessoal? Então esses são os órgãos integrantes, tá bom, do sistema penitenciário do Estado de Alagoas. Nós vamos observar que esses órgãos, tá bom, penitenciária, Casa Agrícola, nós vamos observar qual que é a finalidade de cada um através do regulamento aqui. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Beleza, então. Dos estabelecimentos penais, nós temos que eles destinam ao condenado submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso, tá bom? Então, nós temos a mulher recolhida em estabelecimento próprio, adequado à sua condição pessoal, o preso provisório ficará separado do condenado, e o preso que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal ficará em dependência separada. Então, não muito diferente da ALEP, nós temos aqui uma separação dos estabelecimentos daqueles indivíduos que vão cumprir pena, seja condenado, seja o preso provisório, ou seja o preso submetido à medida de segurança, ou até mesmo ao egresso. Tá bom? Nós vamos ver o que é o egresso, para quem ainda não tem conhecimento do que é o indivíduo, né, que é o egresso. Tá bom? Então, esses estabelecimentos penais são destinados a esses indivíduos, além da mulher, que vai ser recolhida à sua condição, né? No caso aí, nós vamos ver da mulher que estiver grávida e etc., amamentando. O preso provisório não fica junto do condenado, isso já é estipulado pela própria Lei 7.210, né, pessoal? Esse tipo de separação. E aquele indivíduo que ao tempo do fato era, né, um funcionário da administração da justiça criminal, ele também vai ficar separado. Não podemos deixar esse indivíduo junto com os demais presos. Tranquilo, pessoal? Estabelecimentos penais, o preso menor de 21 anos e maior de 18 anos ficará separado dos demais adultos,
e os presos envolvidos em um mesmo processo não ficarão recolhidos à mesma cela ou alojamento. Tranquilo, pessoal? Então, até aqui acho que está muito tranquilo para nós. Vamos lá. A entrada e permanência de agentes do policiamento ostensivo, companhia ou batalhão de operações especiais da Polícia Militar do Estado de Alagoas só será permitida com autorização, né, do diretor do estabelecimento em situações emergenciais. Então, toda vez que tivermos lá uma crise, né, ou qualquer situação que seja a entrada da Polícia Militar na unidade prisional, será só em casos emergenciais com autorização do diretor geral. E é preciso falar que o regulamento também, que esse regulamento prevê, que as revistas nas celas e alojamentos podem ser feitas a qualquer momento do dia ou da noite. Olha que interessante, né? Teremos aí uma situação em que, vamos falar aqui de forma até um pouco descontraída, que o domicílio daquele indivíduo que está preso, ele pode ser adentrado em qualquer momento pelos policiais penais que estarão ali tratando da custódia, né? Durante qualquer hora do dia ou da noite, sempre para garantir a ordem, a disciplina e a segurança do estabelecimento, né, prisional, podendo a critério da direção contar com a segurança da Polícia Militar, com essa intervenção. Tá bom, pessoal? Então vamos deixar destacado esses pontos aqui importantes, essa dica importante, que essa entrada para revista em cela, em alojamentos, qualquer situação onde que se encontra o indivíduo privado de liberdade, o condenado ou provisório, ela pode ter, né, pode ser, vamos dizer assim, invadida, né, qualquer hora do dia ou da noite. Desde que sejam fundamentadas essa entrada, né? É para garantia da disciplina, para garantia da ordem, da segurança do estabelecimento prisional. Ah, nós temos aqui, ouvimos um barulho diferente na cela tal. Então, o que os policiais penais ali vão fazer? Vão se programar de forma segura e entrar na cela para fazer uma averiguação. De repente, tem lá um indivíduo privado de liberdade fazendo um buraco para tentar foragir. Está enquadrado aonde? Está enquadrado na segurança, né? Na garantia da segurança, da ordem, tá bom? Ah, tem um preso, é um alojamento, é um estabelecimento coletivo, ou seja, aí tem um preso ali em vias de fato com outro preso, né? Ou vamos tratar de acordo com o que o regulamento fala, nós temos um reeducando, né, em vias de fato com outro reeducando. Então é preciso a intervenção de policiais penais naquele momento, naquela cela, seja de dia ou seja de noite, para poder garantir a disciplina. Tranquilo, pessoal? Até aqui estamos tranquilos. Então vamos falar agora das penitenciárias que se destinam ao preso condenado em pena de reclusão regime fechado. Então, ó, pra você ver, penitenciária, preso condenado em regime fechado. Beleza? Nós temos a penitenciária masculina de Alagoas, Baldomero Cavalcante de Oliveira. Ela é de segurança máxima e é destinada exclusivamente à recepção de reeducando, ou seja, preso condenado, e excepcionalmente presos provisórios, masculino. Tá bom? Então a penitenciária masculina de Alagoas, Baldomero Cavalcante, ela é de segurança máxima para presos condenados, reeducando, em regime fechado, beleza? Pena de reclusão em regime fechado. Excepcionalmente pode haver presos provisórios masculino. Tranquilo? Estabelecimento prisional São Lourenço, unidade de segurança média. Fica a dica para você aí, hein? Penitenciária masculina Alagoas, Baldomero Cavalcante, máxima, segurança máxima. Estabelecimento prisional São Leonardo, segurança média. Destina-se à recepção também de presos, né, condenados e reeducando, né, ou seja, presos condenados e excepcionalmente presos provisórios também. Tranquilo, pessoal? Qual que é a diferença dela para a penitenciária masculina de Alagoas? Baldomero Cavalcante Oliveira, que ela é de segurança máxima, e o estabelecimento prisional de São Lourenço, segurança média. O estabelecimento prisional de Santa Luzia é um estabelecimento também de segurança média, tá bom? Destinados, deixa eu apagar aqui,
O estabelecimento prisional São Leonardo é uma unidade de segurança média destina-se à recepção de reeducandos, excepcionalmente a presos provisórios do sexo masculino, né? E o estabelecimento prisional de Santa Luzia, unidade de segurança média, destina-se à recepção de mulheres e presas, né? Mulheres do sexo, presos do sexo feminino, para não ficar redundante, tá bom? Sendo condenadas, reeducandas ou provisórios também. Tranquilo, pessoal? Então é importante colocar que o estabelecimento prisional de Santa Luzia é uma unidade de segurança média. E aí é do sexo feminino, destinado ao sexo feminino. Tá bom? Condenadas ou provisórias. Tá bom, pessoal? Regime fechado de segurança máxima e o regime fechado de segurança média constarão em sua segurança externa, né, através de muralhas com passadiços, guaritas, né, de responsabilidade da polícia militar. Então é importante que essa guarda externa, essa segurança externa é feita pela polícia militar. O que é o passadiço? É ali onde que o policial militar vai passar em cima da muralha, né? É um corredor em que o policial vai fazer a segurança ali por cima, né? No caso, aqui em Minas Gerais é feito pelo policial penal. Agora, no estado de Alagoas, prevê que essa segurança externa seja feita pela polícia militar. E a segurança interna sempre será preservado os direitos do preso e a ordem e a disciplina. E quem vai fazer, obviamente, será o policial penal. Tranquilo, pessoal? A unidade prisional destinada ao sexo feminino, em qualquer do regime de execução, tem que oferecer condições para quê? Cuidados pré-natais, maternidade e para a guarda do nascituro e da lactante. Tranquilo? Então, essas unidades têm que estar preparadas para esses tipos de cuidado, para oferecer essas condições a essas mulheres que estão, né, privadas da sua liberdade, seja provisoriamente ou seja de forma definitiva, na forma, né, condenada, com a nomenclatura de reeducanda. Ok, pessoal? Então essa unidade prisional que destina-se ao sexo feminino tem que ter esse cuidado para os pré-natais, maternidade e guarda do nascituro e lactente. Tranquilo? A colônia agrícola individual similar, como já prevê a lei de execução, é aquela destinada ao indivíduo condenado em regime semiaberto. E ela tem o quê? Segurança mínima, tá ok? Segurança interna exercidas pelo integrante da área de segurança e disciplina, né? Os policiais penais que vão ali atuar, tá bom? Ela tem suas acomodações, as celas individuais, celas, né, duplas ou coletivas, ou alojamentos. Tranquilo? Então, quando eu estiver falando de colônia agrícola individual ou similar, que a lei de execução até traz como colônia agrícola industrial ou similar, aqui nesse decreto, né, que trata sobre o regulamento penitenciário do estado de Alagoas, trata como colônia agrícola individual ou similar, tá bom? Então eu posso ter celas individuais, acomodações de forma individual, de dupla, né, em celas duplas ou coletivas, tá ok, pessoal? Da casa do albergado é um estabelecimento de cumprimento de pena, tá ok, pessoal? Destinado ao quê? O preso em regime aberto, tá ok? Da pena restritiva de direito, importante destacar, da limitação de fim de semana e terá aposentos para acomodar presos e local adequado para laborterapia, cursos, palestras, além de instalações para serviços e fiscalização e orientação dos reeducandos, ou seja, de presos condenados, que estão condenados em regime aberto, tá bom? E egresso. O que é o preso egresso, pessoal? O preso egresso traz a lei de execução penal, que é aquele preso liberado em definitivo, ou aquele preso que esteja, né, liberado definitivo por um período de 1 ano, tá ok? Ou aquele indivíduo que está em liberdade condicional no período de prova, tá bom? É aquele indivíduo que está liberado condicionalmente durante o período de prova, ele é considerado egresso. Então esses são os casos de egressos, tá ok? Preso que foi liberado em definitivo, ele é considerado egresso pelo prazo de 1 ano. Preso
né, que saiu, reeducando, aliás, vamos tratar dessa nomenclatura assim, que saiu de liberdade condicional durante o período de prova. O que é o período de prova? Né, o cara está cumprindo liberdade condicional, ele tem que obedecer determinadas regras, né, não se ausentar da comarca, da condenação, né, sem autorização judicial, não frequentar bares, né, ou lugares similares, né. Após as 22 horas tem que estar recolhido em sua casa, tá ok, pessoal? Então esses são os indivíduos considerados egressos, tá ok? Então vamos lá. Centro de Observação Criminológica é onde que vai se realizar os exames físicos e mentais, além do exame criminológico, tá bom? Resultados serão encaminhados às cópias da Comissão Técnica de Classificação, que nós vamos ver aqui a sua composição, tá bom? Da Comissão Técnica de Classificação. Então, o Centro de Observação Criminológica é onde são feitos os exames físicos e mentais, de forma geral, para apurar, né, a situação do indivíduo privado de liberdade com esses problemas mentais e físicos. Tranquilo? O Hospital de Custódia e Tratamento é um centro psiquiátrico judiciário Pedro Marinho Suruagi, tá bom? E destina aos inimputáveis e semi-inimputáveis. São aqueles presos, né, que não podem ser punidos, então eles vão para onde? Para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Tá ok, pessoal? A Comissão Técnica de Classificação, assim como prevê a legislação federal, a Lei 7.210, né? O que é a classificação? É aquele indivíduo que entrou para cumprir pena. A gente precisa pensar como é que ele será trabalhado durante o período que está cumprindo pena. Ok? Então, essa comissão é uma comissão que vai avaliar como que vai ser tratado esse indivíduo durante o cumprimento da pena dele no estabelecimento prisional. Tá bom? Ela vai classificar os condenados segundo seus antecedentes, a sua personalidade, a fim de que individualizar a execução da pena. Ela vai orientar e individualizar, ou seja, vamos falar como é que esse indivíduo vai ser tratado aqui durante a sua estadia no estabelecimento penal. Tranquilo? Ou seja, aqui, segundo os antecedentes, a personalidade, eu vou dar um tratamento individual, diferente não, individual. Ok? As unidades prisionais que constam, por exemplo, com escola. Quem é que vai frequentar a escola? O indivíduo que não tem, por exemplo, ensino fundamental completo. Aquele indivíduo que aportou lá, condenado, já com formação e graduado, ele vai precisar estudar lá? Não. Onde que nós vamos ter ciência esse levantamento? Através da Comissão Técnica de Classificação. Tá bom? Que vai olhar os antecedentes e a personalidade, a fim de orientar o que vai ser feito com ele de forma individualizada. Tá bom? Elaborar um programa individualizador e acompanhar a execução da pena, é justamente isso que eu estou falando aqui. Propor à vara de execuções penais as progressões e regressões de regime, bem como as conservações no prazo de 15 dias. Né? Então, aqui no estado de Alagoas, a Comissão Técnica de Classificação, ele faz o quê? Ela propõe a regressão, a progressão. Né? Um indivíduo, o departamento jurídico, o setor jurídico conseguiu a informação que fulano de tal já tem tempo para progredir de um regime mais gravoso para um menos gravoso, né? De sair do regime fechado para o regime semiaberto, ou de sair do regime semiaberto para o regime aberto. Ok? Então ela verificou essa condição. A condição está positiva. Tá, ele tem bom comportamento? Também tem bom comportamento. Então o que essa comissão vai fazer? Ela vai propor que ele seja progredido. Ele cometeu uma transgressão disciplinar. Então ele, uma falta grave. O que vai acontecer com ele? Ele pode ser regredido. A unidade prisional, através da Comissão Técnica de Classificação, propõe também a regressão. Prestar informações e fornecer relatórios ao Conselho Penitenciário e à Vara de Execuções Penais nos prazos que lhe forem solicitados, tá bom? Qual que é a composição? Ela é presidida pelo diretor-geral. Nós temos 2 chefes de serviço, no mínimo,
Então aqui eu tenho a composição com o presidente, no mínimo 2 chefes de serviço, né? A parte da segurança, o pessoal que conhece ali a parte da disciplina, ok? Um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social e um relator para cada procedimento, ok? Cada procedimento de avaliação. Correto, pessoal? Então essa composição mínima. Pode ser que nós tenhamos aqui, né, 2 psicólogos, que essa avaliação de um psicólogo seja talvez reavaliada, seja pelo companheiro, né, ali, revista, ok? E tenha assim uma conclusão melhor para um relatório do procedimento. Tranquilo, pessoal? Do ingresso. Quando do ingresso na unidade prisional, que se dará diariamente, é claro, né? Toda hora nós temos indivíduos sendo presos. Nos dias úteis, no horário das 8 às 17 horas, o reeducando ou preso provisório deverá se sujeitar às seguintes regras. 1. Revista pessoal em seus objetos, tá bom? 2. Higienização corpórea, inclusive corte de cabelo e barba, conforme padrão adotado pela unidade. Identificação, inclusive fotográfica e datiloscópica. Retenção de objetos e valores cuja posse não seja permitida por esse regulamento, mediante inventário em livro próprio e contra recibo passado pelo funcionário autorizado pela direção geral. Substituição dos tais civis por uniforme padrão adotado. Ok, pessoal? Então, o indivíduo ingressou na unidade prisional, ele tem aí essas regras iniciais de acolhimento, tá bom? Revista pessoal, higienização, tá bom? Recolhimento de bens e valores que não possam ficar dentro da unidade prisional, que estejam, né, proibidos, né, tá bom? A identificação fotográfica e colhimento de digitais, que é a datiloscópica, ok? Tudo que for recolhido será registrado, ok? Assinado pelo funcionário responsável, dado ciência àquele indivíduo que está recluso, que aquele material está guardado ali e que ele será devolvido quando esse indivíduo sair da unidade, ok? Nós temos a pasta prontuário, que vamos ter a ficha de qualificação individual, ficha de situação jurídica, ficha de classificação do reeducando, né? E ficha de inscrição de saúde do preso. Então, essa é uma avaliação feita, qualificação individual, nós vamos ter lá, né? A cor da pele, tá bom? A altura do indivíduo, se ele tem tatuagem, se ele não tem tatuagem, tá bom, pessoal? Essas qualificações individuais, situação jurídica, se preso condenado, regime fechado, quantos anos de condenação, tá ok? A ficha de classificação, que é emitida pela classificação, pela CTC, né? Ficha de inscrição de saúde, que é o Departamento de Saúde que vai emitir essa ficha lá. Então, isso são as fichas que devem constar dentro da pasta prontuário desse indivíduo. Beleza, pessoal? Agora nós já vamos ali trabalhar o que está dentro do sistema ali penitenciário, que são as autorizações de saída, tá ok? Que ela é liberada por quem? Pelo diretor do estabelecimento, para sair quando ocorrer os seguintes fatos: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente ou irmão. É o que já reza lá a 7.210. Necessidade de tratamento médico ouvido, neste caso, o setor médico da unidade. Permissão de saída será concedida pelo diretor-geral do estabelecimento onde se encontra o preso, como eu disse. Tranquilo, pessoal? Então, isso são permissões de saída. O indivíduo vai precisar de sair da unidade prisional para um tratamento médico. Isso pode ocorrer, né? Aquele indivíduo está ali, foi acometido de uma doença no decurso do cumprimento de pena e ele precisa ter o tratamento ou pelo SUS ou custeado talvez pela família. É lógico que isso vai passar por uma perícia interna, uma indicação. O médico da unidade prisional vai fazer o quê? Uma indicação. Não é? Olha, esse indivíduo precisa passar por determinado tratamento porque a doença dele é X. Ok? Faleceu a mãe do indivíduo lá. Quem autoriza esse indivíduo ir lá no velório? O diretor-geral da unidade. Quem autoriza esse tratamento? O diretor-geral da unidade. Claro, devidamente escoltado.
tá ok? Claro que ele é devidamente acompanhado. Preso em regime fechado, 30 anos de condenação, precisa de um tratamento emergencial. Ele vai sair andando, ir lá e fazer? Não. Essa autorização é dessa forma? Não. Será devidamente escoltado. Beleza, pessoal? Saída temporária. A saída temporária, pessoal, é quando o indivíduo está em regime semiaberto. Esse indivíduo cumpre pena em regime semiaberto, tem um tempo de cumprimento de pena para poder ir lá na sua casa, né, visitar a sua família, frequência a um curso supletivo profissionalizante ou instrução de segundo grau, tá bom? Participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social, porque tanto esse regulamento como os outros regulamentos que nós temos, as outras normas que nós temos, sempre vai focar no retorno ao convívio social desse indivíduo que está preso, tá bom? Nossa legislação não vai permitir que esse indivíduo fique preso de forma perpétua, não é mesmo? Então esse indivíduo vai retornar para o seio social. E o que o regulamento está pregando aqui, da mesma forma que a Lei 7.210 prega, que esse retorno é gradativo, ele sai, nós vimos aqui sobre progressão de regime, né? O que acontece? Quando você progride de regime, o legislador está falando para você assim, olha, de forma paulatina nós temos que inserir esse cidadão novamente na sociedade, né? Teoricamente, o indivíduo que está preso em regime fechado, ele teria que viver como? Né? Numa cela individual. E aos poucos ir se agregando socialmente dentro do próprio estabelecimento. De forma que quando ele vai para uma colônia agrícola, que ele continua a poder ter cela individual, aí, ou cela dupla, ou até mesmo coletiva, eu estou dizendo que ele já está começando a viver de uma forma em sociedade ali, né? E a legislação fala da saída temporária, de forma que esse indivíduo vai sair, permanecer 7 dias e retornar para a unidade prisional. Isso é a saída temporária, né? E ela pode ser executada 5 vezes ao ano. A primeira e mais 4, tá bom? Ele tem a preservação da individualidade, ainda sobre a saída temporária, né? Ficar frisado que são 5 saídas de 7 dias. Tá beleza, pessoal? Essa saída, segundo a lei de execução penal, ela não pode ser num intervalo inferior a 45 dias. Então nós temos que ter um intervalo mínimo de 45 dias entre uma saída e outra. Tá bom? Isso é aquela tal saidinha de Dia das Mães que, de forma equivocada, é muito divulgada pela mídia. Tá bom? Tecnicamente, nós vamos chamá-la de saída temporária. Tá bom? Objetivo: visita a família, frequência a cursos profissionalizantes, participação de atividades que concorram para o retorno do convívio social. Frisem isso que é importante, isso cai bastante em prova, hein, pessoal? Isso cai bastante em prova. Permissões de saída e saídas temporárias são preceitos que a gente precisa ter conhecimento. E veja bem, nós temos uma legislação, um regulamento e temos na 7.210. Então você que está preparando para a Polícia Penal do Estado de Alagoas ou para qualquer outro tipo de polícia penal, tem que ficar atento para esse tipo de dimensão na legislação. Tanto que seja numa norma estadual, né, de onde você vai prestar o concurso, no caso aqui o nosso hoje é para o Policial Penal do Estado de Alagoas, que consta nesse decreto aqui, que regula, né, as ações nas penitenciárias do Estado, quanto na legislação federal 7.210. Tranquilo? Então, importante a gente saber disso, tá bom? Dos direitos. E agora nós vamos entrar em dois artigos dessa norma. Os direitos estão lá no artigo 68. Os direitos estão no artigo 68 e nós vamos ver que os deveres vai estar lá no artigo 72, tá bom? Do decreto. Então fiquem atentos, nós vamos ler direito por direito, que é importante você saber. E nós vamos dividir essa dica em duas partes, tá bom? Na segunda parte nós vamos partir para a parte da disciplina e outros itens, né? Na forma de avaliação
no cometimento de faltas disciplinares, nós vamos entender dessa forma na segunda dica. Ok, pessoal? Essa primeira dica nós vamos aqui encerrá-las dentro de direitos e deveres. Então, está lá os preceitos aqui, para se você quiser acompanhar e anotar, são um prato cheio para a banca poder cobrar. E nós temos aqui vários direitos. Se eu não me engano, são 30. São 30 itens mencionados a partir do artigo 68. E dos deveres, se eu não me engano, se eu estou aqui com a cabeça boa, são 40. Então, dentro desse contexto, desse regulamento, nós podemos tirar uma questão que pode vir a confundir sua cabeça. Então fique atento nos direitos e nos deveres. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Direitos. Preservação da sua individualidade, observando-se o chamamento pelo próprio nome. Uso de matrícula e registro somente para qualificação em documentos penitenciários. Ou seja, olha, o primeiro direito já fala aqui, tem que ser chamado pelo nome. Eu não vou chamar o cara pelo número... Ô, 350! Não. A matrícula, tá bom? E o registro para qualificação vai ser só para os documentos penitenciários ali, para ficar mais fácil, né, a condução dos trabalhos. Assistência material padronizada que garanta as necessidades básicas, né? Sabonete, copo, talher, toalha, escova de dente. Alimentação balanceada e suficiente conforme o cardápio padrão, bem como as dietas quando necessário mediante prescrições médicas. Vestuário digno, padronizado e guarnição de cama e banho. Condições condições de habilidades normais conforme padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Instalação e serviços de saúde, educação, trabalho, esporte, assistência religiosa e lazer. Tá bom? Que já prega lá na 7.210. Saúde, educação, trabalho, esporte, assistência religiosa e lazer. Por que isso, professor? Por que o preso vai ter essas regalias, esses direitos? Porque não foram lhe retirados esses direitos. O único direito que lhe foi retirado é o que é a liberdade. Né? Nós temos uma pena restritiva de liberdade. Tá bom? Aliás, privativa de liberdade. Tá bom? Então, quando é arbitrado lá uma pena restritiva de direito, aí sim, né, aquela condenação vai restringir direitos, né, que estão associados também ao de ir e vir. Por exemplo, né, uma pena restritiva aí de limitação do fim de semana, que ele vai ter que passar lá dentro da casa de albergado, como nós vimos. Tá ok, pessoal? Então, é claro, nós estamos falando aqui que são direitos do indivíduo, porque não lhe foram tolhidos em sentença. Receber visitas comuns e íntimas. Requerer autorização para exercer qualquer ato civil que preserve a família e seu patrimônio. Registro de um filho, né, que vai nascer. Ele pode requerer autorização para exercer esse ato. Tá bom? Assistência jurídica gratuita na execução da pena. Atendimento pelo serviço social extensivo aos familiares. Instrução escolar básica, cívica, profissionalizante, complementada pelas atividades socioeducativas e culturais integradas às ações de segurança e disciplina. Participar do processo educativo de formação para o trabalho produtivo que envolva hábitos e demanda no mercado externo. Olha aqui, né? Esse é um processo que vai contribuir para a reinserção social do indivíduo, tá bom? Participar de um processo educativo de formação para o trabalho produtivo que envolva hábitos e demandas do mercado externo. Ou seja, na hora que ele retornar, esses hábitos ele já vai estar habituado, né? Redundância aqui, novamente, né? Para que ele possa ser inserido, possa sair e possa trabalhar, possa encontrar uma atividade, uma ocupação laboral. Tranquilo? Executar trabalho remunerado segundo sua aptidão ou aquele que exercia antes da prisão, desde que cabível na unidade prisional, seja por questão de segurança ou pelos limites da administração.
Constituição de pecúlio, né? Quando esse trabalho é remunerado, esse dinheiro fica com o indivíduo? Não, ele vai para uma conta pecúlio, é uma poupança. Beleza, pessoal? Para quem não sabe o que é uma constituição de pecúlio, é isso, cara. Trabalhou, é remunerado. Fica com dinheiro dentro da cela? Não. Vai para uma poupança, né? Chamada pecúlio. O juiz vai liberar ali quando ele for, esse dinheiro, quando ele for colocado em liberdade, receber um alvará de justiça, ou tiver uma demanda, uma necessidade até de saúde, né? O cara trabalha em unidade, precisou de um tratamento de saúde urgente que não tem na rede pública de saúde, mas ele trabalhou remunerado e tem o pecúlio. Então ele vai fazer uma solicitação judicial para a liberação desse dinheiro para ele fazer esse tratamento. Caso contrário, ele só pega essa grana na hora que ele for, né, sair de alvará aí. Possibilidade de trabalho particular em horas livres, a critério da diretoria da unidade. Laborterapia conforme suas aptidões e condições psíquicas e físicas. Tratamento médico hospitalar e odontológico gratuito com recursos humanos e materiais da própria unidade ou do Sistema Único de Saúde. Faculdade de contratar através de familiares ou dependentes profissionais médicos e odontológicos de confiança pessoal, a fim de acompanhar ou ministrar o tratamento observadas as normas institucionais ou vigentes. Então, é facultativo ele contratar, né, profissionais médicos e odontológicos, como eu acabei de falar. Né? Às vezes o tratamento é peculiar, ou às vezes o tratamento não tem na rede, né? nem na unidade prisional, vamos dizer assim, que vamos supor que a unidade prisional, ela trata ali a parte odontológica, né, com somente os casos mais simples, limpeza, né, extração, e aí ele precisa fazer um tratamento de canal. Às vezes a unidade prisional não tenha todo o material, ou o SUS também não vai fornecer. Então fica facultativo ao indivíduo contratar esse profissional para tratamento, tá bom? Observar as normas institucionais, né? O que a instituição vai estabelecer para que esse tratamento ocorra. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de marcação, onde a família vai lá, ela contrata o serviço e a marcação para levar o indivíduo lá e fazer o tratamento fica por conta da unidade, né? De forma a preservar a segurança ali de quem for executar a escolta para poder levar ele para fazer esse tratamento. Tranquilo? A presa, em caso de gravidez, será assegurada assistência pré-natal, parto em hospitais da rede pública de saúde, guarda do recém-nascido durante o período da lactância, no mínimo por 4 meses, em local adequado, mesmo quando houver restrições de amamentação. Prática religiosa por opção do preso, dentro da programação da unidade, né? Levando-se em consideração que nós temos um Estado laico, né? Em relação à religião aí, vamos dizer assim, cada um pode ter a sua escolha de participar ou não de um evento religioso na unidade. Então, que por opção do preso, traz o inciso 16, tá bom, dos direitos. Acesso aos meios de comunicação através de correspondência escrita com familiares e outras pessoas em sua própria língua, leitura de jornais e revistas, acesso à biblioteca da unidade, posse dos livros particulares, instrutivos e recreativos. Olha que interessante, aqui dentro dos direitos, ele tem acesso à unidade prisional, mas esses livros, mesmo que sejam particulares, eles têm que ser o quê? Instrutivos e recreativos. Tá beleza, pessoal? Acesso ao aparelho de radiodifusão de uso individual, acesso à TV de uso coletivo ou individual, acesso a sessões cinematográficas, teatrais, artísticas e socioculturais de acordo com programas da unidade prisional. Não é importante dizer isso, que são direitos preservados também na lei de execução. Ou seja, o indivíduo está ali, ele vai ter um parâmetro para ter acesso a essas peculiaridades, né, a essas sessões, né, cinematográficas. Inclusive pode ser elencada aí até como uma regalia que a própria lei de execução traz, tá bom? Concessão de regalias, né? Nós temos lá o elogio e a concessão de regalias, tá bom? Concessão de regalias pode ser atribuída, por exemplo, acesso a sessões cinematográficas, teatrais, artísticas, etc. Tranquilo? É importante a gente ficar focado nesses direitos aqui, tá bom? Que
pode ser objeto da sua prova. A gente tem que fazer uma comparação aí. Portanto, o próprio decreto traz como base a Lei 7.210 e os demais normativos que foram princípios para a confecção desse decreto aqui. Prática desportiva de lazer conforme programação da unidade, audiência com as diretorias da unidade respeitadas as respectivas áreas de atuação, peticionar a direção da unidade e demais autoridades, né? Entrevista reservada com o seu advogado, reabilitação das faltas disciplinares, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, solicitar medida preventiva de segurança pessoal, MPSP, medida preventiva de segurança pessoal. Então ele pode fazer essa solicitação. Solicitar remoção para outra unidade prisional no mesmo regime. Então se ele está no regime fechado e quer ir para outra unidade prisional, é do mesmo regime, ele pode fazer essa solicitação. Tomar ciência pelo setor competente da retenção dos pertences que não possa ser portador. Acomodação e alojamento coletivo em duplo ou individual dentro das exigências legais, podendo manter em seu poder, salvo em situações excepcionais, trocas de roupa de uso pessoal, de cama, banho, material e de higiene. Quando eu falo aqui de exigências legais, nós temos aqui que a lei nos traz que são 6 metros quadrados, mínimo. Nós vamos ver isso lá na LEP. Ok, pessoal? 6 metros quadrados por pessoa. Ok? Isso é a parte técnica. Professor, mas no Brasil se elas são superlotadas, isso não vem ao caso. Nós estamos falando aqui de um regulamento, de um decreto. E que ele está totalmente ligado aos outros normativos que nós acabamos de dizer, inclusive a Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, que é uma lei federal, né? Então, aqui esse decreto vem complementar algumas situações que não estão descritas, algumas situações peculiares que não estão descritas na 7.210. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Solicitação à área de segurança e disciplina de mudança de cela, ala, moda ou pavilhão, que poderá ser autorizada após a avaliação dos motivos e possibilidades da unidade. Ser informado sobre as normas a serem observadas nas unidades prisionais. Até porque nós vamos ver na próxima dica que você não pode, né? Não pode. O indivíduo tem que saber das normas e da disciplina, assim, quando ele chega, ele tem ciência, para depois não alegar que não foi informado durante um procedimento de apuração de falta disciplinar. Tranquilo? Então é importante que esse direito aqui seja passado para ele, até para a cobrança da disciplina. Nós vamos ver que esse regulamento nos traz essa informação. Formar associações recreativas e cooperativas de trabalho com o auxílio de entidades assistenciais sob a coordenação da administração da unidade penitenciária. Então aqui nós temos, como eu disse, 30 direitos que você precisa ler, reler e ler novamente. Além das outras dicas que nós passamos, eu precisei passar os direitos de um a um aqui, porque é importante que você tenha conhecimento de todos. De todos. E nós vamos ver que um vai complementar o outro no seu estudo, principalmente quando você for pegar lá a parte da legislação específica, que vai entrar, né, a Lei 7.210, esse decreto que regulamenta e outras demais que virão, elas vão estar sempre interagindo. Sempre interagindo. Então é importante que você conheça todos os direitos e agora que nós vamos ver todos os deveres. Né? Lá do artigo 72 do regulamento desse decreto aí vai ter os deveres do indivíduo que está privado de liberdade aí, cumprindo pena ou de forma provisória. Ok? Sempre vai alcançar esses indivíduos, o condenado, o reeducando, né, o preso provisório ou, no que couber, aquele que está cumprindo medida de segurança, tá bom? Tratamento, que é o hospital psiquiátrico, etc. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, então. Deveres. É dever do indivíduo privado de liberdade lá, do condenado, do provisório ou do tratamento
de medidas de segurança, né, que é o tratamento hospital de custódia, hospital psiquiátrico, respeita as autoridades constituídas, funcionários e companheiras e companheiros presos, né? Então respeito a todo mundo. É até uma norma importante para o quê? Para o convívio social. Aliás, ele está recluso porque ele desrespeitou uma norma social. Não é isso? A lei penal e tantas outras diversas, elas vêm para colocar ordem na sociedade. Então ele não respeitou isso, não respeitou as normas sociais e foi preso. Então um dos seus deveres é respeitar o que? Os funcionários e companheiros. E ele tem que se informar sobre as normas a serem observadas na unidade prisional, respeitando-as. Quando não se respeita uma norma, ele é passivo de cometimento de falta, nós vamos ver isso, né? Cometeu falta disciplinar, ele vai trabalhar diretamente na execução, podendo até causar uma regressão, dependendo da falta que ele cometer sobre a norma que ele desrespeitou. Tranquilo? Acatar as determinações emanadas de qualquer funcionário no desempenho de suas funções. Manter comportamento adequado em todo o decurso da execução da pena. Submeter-se à sanção disciplinar imposta. Abster-se de movimento individual ou coletivo de tentativa e consumação de fuga e evasão. Tá bom? Nós vamos ver na nossa segunda aula também que nós temos uma diferença de fuga e de evasão, segundo o regulamento aqui. Tá legal? Abster-se de liderar, participar ou favorecer movimentos de greve e subversão da ordem e da disciplina. Né? Então o cara está liderando, está participando, está movimentando ali, né? Está fomentando um favorecimento, tá bom? De greve de fome. Ora, se ele tem o direito de parlamentar com o diretor da unidade, de peticionar, então é importante que ele não venha liderar um movimento de greve de fome. Tá ok? Aqui o regulamento trata isso como um dever dele. Que zelar pelos bens patrimoniais e materiais que lhe forem destinados, direta ou indiretamente, até porque são patrimônios públicos, então ele tem que zelar por esses bens. Ressarcir o Estado e terceiros pelos danos materiais a que lhe der causa de forma culposa ou dolosa. Zelar pela higiene pessoal e ambiental. Né? O preso está jogando restos de comida ou seu marmitex fora, está causando um dano ao ambiente que não seja no lugar próprio, então ele tem que zelar sobre essa higiene, tanto pessoal como ambiental. Submeter-se às normas referentes às visitas, orientando-as nesse sentido. Submeter-se às normas que disciplinam a concessão de saídas externas previstas em lei. Submeter-se à revista pessoal de suas celas e pertences a critério da administração, como foi dita, né? A qualquer hora do dia ou da noite eu não posso entrar na cela, então ele tem o dever de submeter-se a essa revista, tanto pessoal, né, quanto da sua cela e dos seus pertences. Submeter-se às normas que disciplinam o andamento das áreas de saúde, assistência jurídica, psicologia, serviço social, da diretoria, serviços administrativos em geral, atividades escolares, esportivas, de trabalho e de lazer, assistência religiosa. Tudo ele tem que estar submisso a esses regulamentos internos, como forma de quê? De promoção à progressão de regime do seu bom comportamento enquanto ele estiver preso ali. Beleza, pessoal? Vamos ficar focado nesses deveres aqui, porque tudo tem a ver com a transgressão disciplinar. Uma coisa vai casar com a outra. Nós vamos ver que tem as transgressões disciplinares, as faltas disciplinares específicas, inclusive as faltas graves, já são estipuladas na lei de execução penal. Nós vamos ver no segundo tópico da dica, mas vamos ver também que é importante a gente saber desses deveres aqui. Devolver ao setor competente, quando a sua exclusão da unidade ou do sistema, os objetos fornecidos pela unidade e destinados ao uso próprio. Abster-se de desviar para uso próprio ou terceiros materiais dos diversos setores da unidade prisional. Abster-se de negociar objetos de sua propriedade de terceiros
ou do patrimônio do Estado. Abster-se de confecção e posse indevida de instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, bem como daqueles que possam contribuir, ameaçar ou obstruir a segurança das unidades, segurança das pessoas e da unidade prisional. Tá bom? Há um instrumento que é capaz de ofender a integridade física de outro. Se ele tem um instrumento desse, ele está querendo o quê? Possivelmente ele vai ser aí condenado numa falta disciplinar. Nós veremos, tá bom? Abster-se do uso e de fabricação de bebidas alcoólicas ou de substâncias que possam determinar reações adversas às normas de conduta ou dependência física ou psíquica. Como é que é, professor? Fabricação de bebidas alcoólicas? O indivíduo que está privado de liberdade, ele consegue fazer, aqui em Minas Gerais, eles usam a nomenclatura de Maria Louca, né? Maria Louca é o nome que se dá a uma fermentação que ele faz dentro da própria cela ali, de uma bebida, às vezes com arroz, resto de comida, né? Ou com cascas de alimentos cítricos, né? Aqui, nos regulamentos e normas do Sistema Prisional de Minas Gerais, é proibido que frutas cítricas entrem com cascas, porque tem esse intuito, né, de virar o que? Bebida alcoólica através da fermentação desse material. Beleza, pessoal? Há possibilidade da fabricação de bebidas, né? Substâncias que possam determinar reações adversas às normas de conduta e dependência física ou psíquica, né? Nós vimos aqui no tópico de dever que ele não pode negociar dentro da cela. Então, às vezes, tem um indivíduo que está lá privado de liberdade que faz uso de medicação controlada, né? E ele vem sofrer uma pressão de um companheiro de cela lá para ceder esse medicamento para ele. E a gente sabe que algumas pessoas que usam medicação controlada, às vezes com o intuito de promover o quê? Uma dependência física ou psíquica, né? Que vai ter ele vai combinar aquilo com outra, às vezes com uma bebida alcoólica que ele conseguiu fermentar ali, né? E vai causar uma reação de loucura, que o cara é dependente químico ou usuário de drogas, enfim. Tá bom, pessoal? Então é como dever dele. Abster-se de participar de jogos de azar de qualquer natureza. Abster-se de transitar ou permanecer em locais não autorizados pela área competente de controle de segurança e da disciplina, né? Abster-se de dificultar ou impedir a vigilância. Abster-se de qualquer prática que possa causar transtorno aos demais presos, bem como prejudicar o controle da segurança. Acatar a ordem de contagem da população carcerária respondendo ao sinal convencionado da autoridade competente para controle da segurança e disciplina, né? Então, durante uma troca de plantão ou durante o dia que ali os servidores ou os policiais penais forem fazer a contagem para ver se não houve uma fuga, para ver se, né, não mataram um preso ali dentro, o que é feito? É feita uma contagem, isso é normal dentro dos estabelecimentos prisionais. E aí ele tem que fazer o quê? Acatar a ordem dessa contagem. Muitas vezes, talvez o servidor fique de pé, todos da cela aí, ou, se tratando de cela individual, né? Cadê o fulano de tal? Ah, não, tá ali. Conseguiu visualizar que o cara tá ali, que ele não foi embora, etc e tal. Abster-se de utilizar qualquer objetos para fins de decoração ou proteção de vigias de portas, janelas e grades e paredes que possam prejudicar o controle da vigilância, né? Ah, o cara pendurou, às vezes, uma toalha, uma simples toalha, pendurou lá na parede. Às vezes o polícia penal vai passar lá e fala, não, tá secando. Não, peraí, tira a toalha aí, por favor. Né? Por quê? Porque às vezes o cara tá cavando um buraco ali e ele colocou aquilo propositalmente. Às vezes ele pode estar só secando, mas e se ele tiver feito isso de forma proposital? Para encobrir uma situação ilícita, né? Para encobrir uma situação que ele esteja querendo enganar a vigilância, tá bom? Então, a gente não podemos utilizar, não se pode utilizar qualquer objeto para fim, nem de decoração ou, né, proteção das portas, grades, janelas e paredes. Abster-se de utilizar na sua cela como cozinha, salvo se autorizado por escrito pelo diretor-geral da unidade. Submeter-se à requisição das autoridades judiciais, policiais e administrativas. Submeter-se à requisição dos profissionais de qualquer área técnica para exames e entrevistas. Né? Estar sendo feita a classificação do indivíduo
Como é que é feita a classificação pela comissão técnica? Esse preço tem que chegar até o atendimento desse técnico para poder ser levantadas as informações, né, que o técnico vai precisar ali, ok? Desculpa, muito obrigado pela atenção até aqui. Espero que vocês estejam anotando essas informações importantes para o seu estudo. Nós estamos lendo, pode estar ficando um pouquinho chato, mas é importante que a gente leia tópico por tópico dos direitos e deveres. Porque, como eu disse, é um prato cheio para a banca poder explorar isso em forma de questão. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Submeter-se às condições para regular o funcionamento das atividades escolares. Submeter-se às atividades laborativas de qualquer natureza, quando escalado pelas autoridades competentes. E há de se mencionar que o preso condenado ele é obrigado a trabalhar. Ok? Isso é dito lá na Lei 7.210. Então, submeter-se às atividades laborativas de qualquer natureza quando escalado pelas autoridades competentes. Submeter às condições estabelecidas para a prática religiosa coletiva ou individual. Submeter às condições estabelecidas para a posse de uso de aparelho de radiodifusão e aparelho de TV. Ok? Que vai ter um padrão. O cara não pode entrar com uma TV de 70 polegadas para dentro da unidade prisional. Vai ter um padrão do tamanho dessa televisão, em que todos vão ter que estar dentro do padrão, assim bem como para o rádio. Submeter às condições estabelecidas para sessões cinematográficas, teatrais, artísticas e socioculturais. Dentro da unidade prisional, nós vamos ter diversas situações que estarão estabelecidas como vai funcionar. Os procedimentos de saída de cela, de retirada de cela, de condução do indivíduo privado de liberdade, para atividades artísticas, para o banho de sol, para jogar bola, para a leitura dos livros. Todas essas atividades têm regras e os indivíduos privados de liberdade precisam se submeter a essas regras, tá bom? Submeter-se às condições de uso da biblioteca da unidade e de livros de sua propriedade. Submeter às condições estabelecidas para as práticas desportivas e lazer, como eu acabei de falar, né? Submeter às condições impostas para as medidas cautelares de segurança e disciplina. Submeter-se às condições impostas para qualquer modalidade de transferência e remoção de ordem técnico-administrativa ou seu requerimento com autorização judicial. Então, vai ter uma remoção, uma transferência para outra unidade prisional, seja pela avaliação do sistema prisional, né, da secretaria que rege o sistema prisional de Alagoas, ou seja, pela própria solicitação do indivíduo que está preso para cumprir pena talvez próximo à sua família, o juiz autorizou, então ele tem que se submeter, tá bom, às regras deste transporte, né, que ele vai sair do ponto A para o ponto B. Então é algemado, né, para trás, ou é algemado num cinturão, algemado de pé, ou então ele vai de forma que tiver estabelecido nos preceitos normativos aí de Alagoas. Tranquilo? Submeter aos controles de segurança impostos pela Polícia Militar, Civil e agentes de segurança penitenciários, incumbidos de efetuar a escolta externa. Cumprir rigorosamente o horário de retorno quando das autorizações de saída temporárias previstas no regime semiaberto. A autorização da saída temporária vem do Poder Judiciário. Positivo? Ou seja, o Poder Judiciário vai deliberar uma autorização, a concessão da saída temporária, que é diferente às autorizações das outras saídas. Saída temporária acontece quando o indivíduo está no semiaberto. Vamos recapitular aí. Ok? Está no semiaberto e tem direito à saída temporária. É claro que ele tem que cumprir os tempos, o lapso temporal ali, né, do cumprimento em regime semiaberto para poder usufruir dessa saída temporária, que podem ser 5 ao ano, cada uma de 7 dias. Ok? O juiz vai estipular dia e hora para ele voltar. Tranquilo? Então, cumprir rigorosamente o horário de retorno. Tá bom? Abster-se de permanecer recolhido na cela no período diurno, salvo no horário de intervalo do trabalho. Beleza, pessoal? Então, aqui nós falamos hoje sobre a composição do sistema penitenciário, os princípios que vão trazer à tona aí esse regulamento, esse decreto.
Falamos aí sobre composição de CTC e, principal, sobre direitos e deveres. Falamos também das unidades prisionais, tá bom? Então, é importante, são dicas, são feedbacks que estão inseridos dentro desse decreto e que você precisa tomar nota, que você precisa ter conhecimento, que você precisa pegar e reler novamente, riscar. O seu professor Leandro falou sobre isso aqui, né? E qualquer coisa é só chamar a gente lá no direct do Instagram, estou à disposição lá, @professorleandro.pp, para às vezes trazer para você uma elucidação de uma dúvida que está dentro desse regulamento aí. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de dar o like, de curtir, de seguir, né, no YouTube aí, Monster Concurso. Forte abraço a todos, espero que vocês tenham aproveitado. Nós vamos ter a segunda parte da dica, falando sobre outras situações que nos trazem esse regulamento. Muito obrigado.